gente? Tudo bem com vocês? Um pouco sumida por aqui, né? Fiquei um tempo sem gravar. Vim gravar um vídeo com vocês hoje. Vai ser um vídeo polêmico. Esse eu sei que vai ser um vídeo polêmico. Então, já quero deixar bem claro aqui que eu não... Como é que eu posso explicar? Não tô julgando ninguém, não tô defendendo ninguém. Tô pondo apenas a minha opinião como mãe, como ser humano. Se você concorda comigo, tudo bem. Se você não concorda comigo, também tudo bem, né? Então, eu queria falar com vocês sobre um vídeo que eu vi numa rede vizinha e eu fiquei muito chocada, não só com o vídeo, como também com os comentários. Gente, vocês já devem ter visto rolando por aí, né? Em alguma rede aí vizinha, o vídeo de um médico que expulsou uma mãe com uma criança de 6 anos do consultório e expulsou da clínica também, né? Fechou a porta na cara da mãe. Eu vi 2 partes desse vídeo e não consegui ver mais. Porque eu fiquei, assim... Eu chorei vendo isso, sabe? Eu como mãe, eu chorei vendo isso. Então, basicamente é uma criança especial... Especial não, né? Uma criança autista, uma criança deficiente. E aí ela foi procurar... Ali eu não consegui entender bem se ele era um psiquiatra infantil ou um neurologista infantil. Mas de toda forma, ele era um médico que tratava crianças autistas, né? Então, ele se sentiu agredido porque a criança arremessou, ou tacou, ou jogou uma massinha nele. E ele simplesmente colocou os 2 da porta pra fora. E aí fez um escândalo na recepção, todo mundo que tava lá viu e tal. A criança entrou em crise, começou a gritar, começou a chorar. E a mãe, gente, no final, ela... Olha, até me dá até um... Sabe? Ela falou pra ele assim no final que ela tava ali porque ela tava precisando de ajuda. Sabe? E isso me doeu. E aí, tudo bem. Ah, Thaís, mas a criança agrediu o médico. Sim, gente, a criança, ela arremessou a massinha no médico, pode ter machucado o médico, como pode não ter machucado. Mas o médico tá lá para ser agredido? Não, gente, o médico, independente da especialidade, ele não tá lá para ser agredido. Nem médico, nem enfermeiro, nem ninguém da área da saúde tá lá para ser agredido, tá? São pessoas que estudaram 500 anos para ter aquela profissão, estudaram mais 1.500 anos para poder se especializar em alguma área, para poder ir lá e ajudar a gente, entende? Então eles não merecem ser agredidos, eles merecem o nosso respeito, né? Toda a nossa compreensão, porque eles passam por cada uma dentro de cada consultório, dentro de cada hospital e tal, né? Mas assim, os médicos têm o meu respeito, independente da área que ele atua, ele tem o meu respeito, sim. Só que, gente, eu como mãe me senti tão ofendida quanto aquela mãe, tão magoada quanto aquela mãe. Por quê? Porque ela deixou bem claro que ela estava lá porque ela estava precisando de ajuda. Então, e como o filho dela é uma criança autista, que é uma deficiência neurológica, tem várias reações que a criança tem, ou a criança, o adolescente, o adulto que é autista tem por sair da sua rotina, por estar em lugares cheios, por ter muito barulho, por ficar em lugares esperando muito tempo. Tudo. Então, para quem não entende, a pessoa autista ela tem dificuldade em algumas coisas e isso tira a criança do centro dela ali, sabe? E aí ela perde a noção. Então, ali no caso, eu acho que a criança estava em crise, arremessou alguma coisa no médico. Tudo bem, arremessou, não deveria ter arremessado. A mãe deveria ter segurado melhor? Deveria ter segurado melhor, mas a gente não sabe as condições nem da mãe nem do médico, né? Então, mas aí é o fato. Ele ter expulsado a mãe do consultório, isso me doeu muito. Porque ela estava lá precisando de ajuda. E se aquela criança foi a primeira consulta, não estava sendo medicada ainda, acabou de receber um diagnóstico e está procurando alguém que possa abraçar a causa daquela mãe. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? E ela saiu dali, se é uma criança que tá sendo medicada, talvez não tenha tanta crise assim, mas mesmo assim medicada tem. Mas a criança que não é medicada, talvez, sabe, não tem como explicar, gente. Então por exemplo, se era a primeira consulta daquela criança, a mãe foi atrás de uma resposta, a mãe foi atrás de uma medicação que ajudasse ela com isso, sabe? E ela saiu de lá com uma pedrada na cabeça, digamos assim, né? Então, assim, me doeu muito, porque ela deixou bem claro lá no vídeo falando pro médico, eu vim aqui porque eu preciso de ajuda,
E eu, como mãe, eu senti que ela não foi abraçada ali. Ela foi ali pedir ajuda para um médico, né, para um filho dela que estava precisando de alguma medicação, de alguma assistência, e o médico não abraçou a causa dela. Aquele profissional não abraçou aquela família. Sabe? Do jeito que eles entraram sem orientação, eles saíram pior. Sabe? E tá bom, o médico tem o direito de se sentir agredido. A mãe deveria ter segurado a criança melhor, deveria. Mas aí, até o ponto que eu acho assim, ele deveria ter resolvido isso dentro de consultório. Ó, mãe, sua criança arremessou uma coisa aqui em mim, uma massinha, um papel, um lápis, um brinquedo. A senhora poderia segurar ele pra gente poder dar continuidade no atendimento? Porque senão eu não consigo atender com ele arremessando as coisas em mim. Olha que gentileza seria da parte do médico, sabe? Ele tava tendo empatia pela mãe ali, ele tava entendendo a situação. Entende? Mas não, ele expôs a mãe pra fora do consultório aos gritos, gente, aos gritos, humilhou aquela mãe, humilhou aquela criança. Saiu os dois dali sem ter um apoio, sabe? Sem se sentir abraçado por aquele profissional, sem aquela sensação de uau, agora eu vou conseguir tratar meu filho. É que nem, por exemplo, você vai levar seu filho no médico porque tá com febre. Chega lá, a criança vomita porque é um sintoma do problema que ele tem. E aí o médico fala, tira essa criança daqui porque ele vomita na minha sala e eu não vou atender. É basicamente a mesma coisa, gente. Aí você sai dali com a criança com febre, do mesmo jeito que ela chegou, e sem a medicação que vai ajudar a amenizar aquilo. Foi isso que aconteceu com essa mãe. E isso tá me doendo muito até agora. Aí não só... Aí eu vi também os comentários. Gente, se você não vive com uma pessoa autista, se você não conhece uma pessoa autista, se você não sabe da diária de uma pessoa autista, se você não sabe as limitações que uma pessoa autista tem, não julgue, não critique. Porque é muito fácil falar e é difícil vivenciar, sabe? Porque quem tem uma criança autista, ou quem é autista, ou quem convive com uma pessoa autista, sabe o quão difícil é o dia a dia de uma pessoa autista e de seus familiares ao redor, sabe? É muito difícil, porque o autista não é essa coisa linda que as pessoas postam na internet fazendo brincadeira. Não, gente, o autismo ele é uma coisa séria, muito séria. A pessoa medicada, ela fica bem. Mas tem hora que, mesmo a pessoa medicada, se alguma coisa tirar ela daquele centro de atenção que ela tá, daquele bem-estar que ela tá, alguma coisa irrita ela tem uma crise. E a sociedade em si não tá preparada para abraçar as pessoas autistas. Porque o autismo ele é uma deficiência oculta. Então, se você vê uma pessoa tendo crise na rua, uma criança, um adolescente, um adulto, você não sabe agir. Você não vai chegar naquela pessoa, abraçar e perguntar se está precisando de ajuda. Muito pelo contrário, você vai cutucar a pessoa que está do lado e falar assim, olha aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto ali se jogando, chorando, tendo que birra, que pirraça. Mas não, gente, não é. Não é birra, não é pirraça. Não julguem, gente, por favor, não julguem. Vamos ter empatia ao próximo. Tá? Então, se você não sabe, se você não conhece, não julgue. Se você não pode oferecer ajuda para aquela pessoa, para aquela pessoa autista, para aquela mãe autista, para aquela pessoa que naquele momento que está perto de você precisa de ajuda, não julgue, não fala nada. Fique quieta, tá? E os comentários, gente, que eu vi, um comentário que me machucou muito. E acho que talvez a pessoa nem se deu conta do que falou, colocou naquele comentário, mas o comentário disse assim, que a criança quando recebe o laudo diz que a criança é autista. Não diz que a criança pode sair agredindo todo mundo. Sim, gente. O laudo não diz que a pessoa pode sair agredindo todo mundo. Mas como eu falei, o autismo ele é o transtorno do espectro autista. Um espectro, gente, são vários sintomas. É a maneira de como um autista vê várias coisas. Então, ele pode ter várias comorbidades, sabe? E uma das coisas algumas comorbidades pode incluir a agressividade. E a gente não tem o que fazer com isso. Tudo que a gente pode fazer é aceitar e pronto. Para isso que os médicos estão lá, para ajudar essa pessoa que está precisando de ajuda. Eles não estão lá para ser agredidos de maneira nenhuma. Os médicos, eles merecem ser agredidos? Não. Eles estão lá, mas os médicos em si, eles deveriam entender a situação. Sabe? Porque o fato da pessoa autista sair de casa, onde é a zona de conforto dela, onde ela se sente segura,
e ir para um lugar onde ela não conhece ninguém, a não ser a acompanhante dela, o acompanhante dela que tá ali. E aquele monte de barulho, porque autista, muitos dos autistas têm sensibilidade auditiva. E isso dói o ouvidinho deles, dói a cabeça deles, sabe? E aí tá lá num lugar onde ele não conhece, com um monte de gente que não conhece, com aquele barulho e aquela movimentação. E tem autistas que ele tem alguns problemas sensoriais, tanto na audição quanto na visão. Então, tipo, ver muita gente se movimentando, ouvir muito barulho, sabe? Muita coisa assim, isso mexe com a criança, ou independente da idade, mexe com a pessoa autista e ela expõe aquilo de alguma maneira, sabe? É tendo crise. Então, gente, não vamos julgar, por favor. A pessoa que colocou esse comentário lá, ela foi infeliz no comentário? Foi, sabe? Mas eu acho que talvez ela não tenha se dado noção. Sabe por quê? Porque se, de repente, vou usar um exemplo aqui, de repente um cadeirante tá num pronto-socorro e precisa de um atendimento. Ele vai ter o atendimento porque ele tem uma deficiência visível. Não que o atendimento para ele seja mais fácil, porque o Brasil ele não está preparado para ajudar as pessoas com deficiência, independente de qual deficiência seja. Mas ele vai ter. Agora, o autista, a deficiência dele tá aqui, gente. É uma deficiência neurológica. Vocês conseguem entender? Não é uma deficiência visível. Entende? Então não julga, gente. Não vamos julgar a atitude da mãe. Não vamos julgar a atitude da criança. E também não vamos julgar a atitude do médico. Né? Mas eu, como mãe, eu me senti ofendida por aquela mãe. Sabe? Não por aquela mãe. Me senti ofendida junto com aquela mãe. Porque se eu fosse ela, eu queria ter saído dali com a sensação de que um profissional abraçou a minha causa. Entende? E ela não saiu dali assim. A todas as famílias que têm uma pessoa com autismo, a todas as famílias atípicas, vocês têm o meu respeito. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil aceitar o diagnóstico de uma pessoa que a gente ama com autismo. Eu sei como é difícil conviver com uma pessoa que tem autismo. Eu sei como é difícil a gente viver com as injustiças e com tudo que o mundo, as escolas, em si, os preconceitos que o mundo tem com o autista. Eu sei tudo isso, gente. Tá? Então vocês têm todo o meu respeito. Eu sei o quanto é difícil conseguir um diagnóstico. Sabe? Eu sei também o quanto é difícil conseguir um benefício por ter a deficiência, essa deficiência. Então, eu sei o quanto é difícil. Então, gente, não vamos julgar, tá? Vamos acolher essas mães. Se você não tem o que falar, não julgue, não cutuque a outra pessoa do lado pra falar, essa criança assim, aquela pessoa assim. Não, tá? Deixa ali, se você não tem como ajudar, não exponha mais aquela pessoa. Porque aquela mãe, aquela pessoa que convive com o autismo, ela já passa por muita coisa no dia a dia, tá? Então, era isso que eu queria dizer pra vocês. Se você concorda comigo, tudo bem. Se você não concorda, tudo bem também. A minha opinião é uma, a sua é outra. A gente não é obrigada a pensar igual. Não é obrigada a pensar igual, tá bom? Mas a única coisa que eu peço pra vocês, gente, vamos respeitar o próximo. Vamos ter empatia pelo próximo, tá? Porque todo mundo tem suas limitações, todo mundo enfrenta suas dificuldades diárias. Então eu sei da minha e vocês sabem da sua. Então vamos respeitar o próximo, tá? Então o vídeo de hoje é esse, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Tem muito o que falar, gente. Eu tô chateada, sabe? Pelo que eu ouvi, pelos comentários que eu li. E é isso, tá? Essa é a minha opinião. E espero que vocês tenham entendido o recado que eu quis passar, sabe? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!